em nome de Jesus. Queridos irmãos, vamos à palavra de Deus. Na verdade, vamos continuar, recebendo de Deus através de sua palavra, uma vez que nós já recebemos tanto de Deus aqui. Eu já fui abençoado muitas vezes pelas palavras que eu ouço aqui nesse altar. Elas já me fizeram bem em diversas oportunidades. Eu quero glorificar a Deus por mais uma vez ter ouvido a voz de Deus aqui. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, livro do profeta Josué. O capítulo é o de número 1. Livro do profeta Josué, capítulo de número 1. Eu quero trazer uma palavra que lhe faça bem, como crente, lhe faça bem como membro do corpo, uma palavra que coopere, contribua para as nossas relações como membros do corpo de Cristo. Eu digo isso sempre que estou pregando aos domingos, quase sempre, para não dizer sempre, eu reafirmo isso, que eu sinto uma responsabilidade, eu me sinto tocado de uma maneira muito particular, todas as vezes que eu estou ministrando um domingo. Eu entendo o quanto é salutar para a igreja esse tempo, esse momento, e eu não posso e nem quero jamais me omitir dessa responsabilidade pastoral, que é de fato contribuir para que sua vida como crente, como salvo, ela seja aprimorada através da palavra que flui do altar. E hoje eu tenho certeza que nós faremos isso através da observação de uma história bíblica muito importante, muito importante. Josué capítulo 1, o verso é o de número 15. Quantos encontraram, digam, eu amo a Bíblia. Está escrito, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos, como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis o que vos deu Moisés, o servo do Senhor, deste lado do Jordão, onde nasce o sol. Quantos podem dizer amém? Eu queria que você, mesmo aí com os protocolos cumpridos, que você pudesse dar uma olhadinha aí para quem está perto de você, não precisa tocar, é só olhar e dizer para ele assim, por favor, a seguinte frase: estamos do mesmo lado. Não, você pode fazer muito melhor que isso. Diga, estamos do mesmo lado, mesmo que de lados diferentes. É isso aí mesmo. Não é para confundir, não. É isso aí que esta história bíblica vai mostrar. Que é possível estar do mesmo lado, mesmo que de lado diferente. Para falar sobre essa história, eu preciso ir lá no início, onde tudo começa, para que a gente construa um pensamento e uma ideia juntos nesta manhã. Essa história começa em Números 32. O que está acontecendo lá? Eu preciso de toda a sua atenção. É um momento histórico, porque os filhos de Israel estão prestes a atravessar o Jordão, ainda sob a liderança de Moisés, prestes a atravessar o Jordão. Na nossa cabeça, de uma forma assim, que a gente vai ouvindo, e tem coisas que, se repetidas muitas vezes, a gente acaba colocando aquilo como uma verdade. E aí, se de repente eu pedisse para alguém aqui me falar a respeito da possessão da terra prometida e de, portanto, onde fica a terra prometida, a gente vai associar a travessia do Jordão. Basta, inclusive, que você se lembre de que o Senhor disse a Josué, logo após a morte de Moisés, Josué, meu servo Moisés é morto, agora levanta-te, faz esse povo passar o Jordão, para que eles possam tomar a terra que eu prometi para eles. Então, no nosso entendimento, esta terra prometida, toda esta possessão, ficaria, portanto, do outro lado do Jordão. Só que nós vamos entender e aprender nesta história bíblica de Números 32, que, na verdade, das 12 tribos de Israel, 9 tribos e meia
tomaram suas posses do outro lado do Jordão. Porém, 2 tribos e meia tomaram sua posse do lado anterior à travessia do Jordão. Isso acabou causando uma certa alteração, por assim dizer, num mapa que parecia muito bem determinado, ou seja, toda a possessão de Israel seria do outro lado do Jordão. Só que aconteceu uma coisa inusitada. Houve um pedido, eu disse um pedido da parte de 2 tribos e mais metade de uma outra, ou seja, 2 tribos e meia pediram a Moisés o quê? Que eles não tomassem suas possessões do outro lado do Jordão, junto com a enorme maioria, mas que eles pudessem se estabelecer ali, ainda antes da travessia do Jordão. Então, o que eu estou colocando para você é um cenário de uma decisão de uma parte do grupo, que destoava da decisão da maior parte do grupo. Estou colocando para você que uma menor parte daquele grupo tomou uma iniciativa e uma decisão que parecia em desacordo com aquilo que estava aparentemente planejado para todos. É neste ponto que eu falo a você sobre diferenças, sobre escolhas que diferenciam de um para outro, sobre coisas que nos diferenciam. Sobre diferenças, eu tenho pensado que, se mal geridas, se mal administradas, e se até exageradas, elas podem ser um veneno para o convívio. Mas quando as diferenças são temperadas, quando elas são bem administradas, em vez de ser um veneno, elas são um tempero. Afinal de contas, são as nossas diferenças que nos dão a capacidade de nos complementar. Graças às nossas diferenças, você pode ser útil e eficaz em áreas que eu não posso ser útil e eficaz. Eu posso ser útil e eficaz em áreas onde você não pode ser útil e eficaz. Então, no nosso caso, como igreja, como corpo de Cristo, as nossas diferenças são uma ferramenta de complementação. 2 irmãos, Moisés e Arão, eram muito diferentes em temperamento, muito diferentes em comportamento, muito diferentes em habilidade. Ainda bem, porque aquilo que Moisés não tinha, que era uma fluidez verbal, Arão tinha. E o Senhor disse para Moisés: Arão falará no teu lugar. Então, ainda bem que eram tão diferentes, porque exatamente na lacuna comportamental de Moisés, Arão foi enxertado na sua efetividade para Israel. Se Moisés soubesse fazer tudo, Arão nunca teria aparecido. Ainda bem que você não sabe fazer tudo. Ainda bem que eu não sei fazer tudo, porque naquilo que eu não sei fazer, Deus despertará alguém. Naquilo que alguém não sabe fazer, o outro que se achava inútil vai poder cooperar exatamente naquilo que ele não sabe. Nós somos diferentes, graças a Deus, e no nosso caso, nossas diferenças não nos atrapalham, elas temperam as nossas relações e contribuem para a glória do nome do nosso Deus. Quem pode dizer amém esta manhã? Agora, perceba, muitas vezes a gente tem a ideia ou a impressão de que alguém está querendo ou se comportando ou se inclinando para um padrão diferente ou um comportamento diferente, apenas pelo prazer de destoar, e isso até é verdade. Você percebe que existem algumas pessoas que a gente considera, a gente fala que elas são do contra, não é? O do contra é aquele que ele exercita ser diferente, querer uma coisa diferente, apenas pelo prazer de discordar. Mas aqui não é o caso. Muitíssimo pelo contrário, o que nós vamos perceber é que o pedido dessas 2 tribos e meia, de ficarem numa parte do território diferente das outras 9 tribos e meia, portanto, a maioria, não foi um pedido motivado apenas para querer ser do contra. Não foi um pedido motivado apenas para... Já é para acabar? Porque quando entra o teclado, normalmente é para acabar. Então já é para acabar? Não, né? Então, bom. Lá no Rio de Janeiro é assim, entrou o piano, a gente sabe, é para acabar a mensagem. Eu pensei que já era para acabar. Poxa, que susto que eu tomei aqui.
Rapaz, eu estava na introdução ainda. Olha, que acaba. Então, veja. Mas eu vou te agradecer, tá, querido? Vamos deixar para o final a gente fazer algo aqui juntos. Então, ouça. Não é, portanto, um comportamento motivado só por isso. Ah, eu quero fazer isso por quê? Para destoar, para ser o diferentão da coisa. Quando você olha para a história, o que você vai entender? Por que eles querem uma coisa diferente? Porque o pedido deles foi feito para atender uma demanda específica daquelas tribos. Pergunte qual? Elas tinham gado. E justamente por ter gado, a atividade econômica deles estava baseada nisso, na pecuária. E por estar baseada na pecuária, eles analisaram aquela terra ali, aquém do Jordão. E quando eles analisam aquela terra aquém do Jordão, eles percebem que aquela terra era mais apropriada para eles desenvolverem a pecuária do que as terras que estavam além do Jordão. Eu quero então que você perceba que ter feito esta escolha não foi uma manifestação apenas do desejo deles de destoar dos outros. Ter feito esta escolha, em algum momento, pode ter gerado algum desconforto ou má impressão. Mas ter feito esta escolha e ter se firmado nesta escolha, fortaleceu a capacidade deles de serem bons naquilo que eles eram bons. Eu quero que você entenda e creia em algo, ainda que querer algo que não é o que a massa está querendo. Caminhar numa direção que não necessariamente é a que a maioria está caminhando, ainda que isso possa gerar algum desconforto, se você está debaixo de uma direção de Deus, se você sente que de fato é isso que você deve fazer, você não precisa necessariamente ser mais uma voz no coro. Você pode ser fiel ao propósito que Deus estabeleceu a você, até para que, através disso, você possa basear a sua vida e colocar suas raízes no lugar que poderá fortalecer e otimizar aquilo que de verdade você sabe fazer. Pense comigo, se essas 2,5 tribos, apenas pelo constrangimento de quererem uma coisa diferente do que os outros queriam, tivessem dito assim, não, tudo bem, nós vamos ficar onde todo mundo vai ficar. Eles teriam pegado a melhor coisa que eles tinham, a expertise que eles tinham, teriam desperdiçado, porque o gado deles não poderia ser cultivado do outro lado. Quando você simplesmente decide ser, fazer ou se comportar de uma maneira X para atender um determinado padrão, você pode estar fazendo morrer seu potencial mais brilhante. Quando você simplesmente está constrangido em ter uma ideia, empregar uma iniciativa ou fazer alguma coisa, porque isso pode gerar na cabeça ou na visão dos outros uma visão distorcida sobre você, você pode estar fazendo morrer seus bois. Você pode estar sentenciando seu gado à morte, porque você simplesmente quer colocar a sua vida, seus projetos e sonhos onde todo mundo está colocando. Mas Deus me trouxe aqui esta manhã para te dar uma palavra. Seja fiel àquilo que eu plantar no seu coração. Ainda que debaixo de uma chuva de críticas, eu vou fazer com que essa chuva de críticas regue a terra do seu crescimento. Vou tentar de novo, ver se alguém aqui acordou. Eu vou fazer com que essa chuva de críticas regue a terra do seu progresso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Está na hora de nós começarmos a compreender as diferenças das pessoas e entender que se alguém precisa fazer uma coisa diferente do que eu estou fazendo, talvez a salvação, não no sentido eterno da palavra, dele, do seu potencial, do seu ministério, esteja nisso, em ele atender de maneira específica o que ele sente que deve fazer. Se ele simplesmente entrar na corrente e ir para o lado que todos estão indo, ele pode pegar o melhor que ele tem e não conseguir desenvolver aquilo, porque os bois são fortes, os bois são bons, mas se forem cultivados no lugar errado, eles não vão procriar, não vão crescer e não vão dar aos donos deles tudo que poderiam. Eu não vou pegar o melhor que eu tenho e colocar em algum lugar, só porque todo mundo convencionou que aquele era o melhor lugar. Eu vou pegar o melhor que eu tenho e vou colocar onde Deus disser no meu coração que eu devo colocar, porque é lá que vai dar certo. Não temas, assim te diz o Senhor, se alguém puder levantar a mão, não temas. Não temas se de alguma maneira, em algum momento, você tiver que destoar das escolhas feitas tradicionalmente há décadas ou gerações pela sua família. Não temas, assim
te diz o Senhor, se Deus plantar no seu coração um desejo de se encaminhar por uma carreira que não é clássica, não é tradicional na sua família, não temas. Se você for o primeiro a servir o ministério na sua família, uma família que tradicionalmente é de advogados, é de médicos, é de empreendedores, é de empresários, de repente Deus chama você para o ministério em tempo integral, e você está preocupado, e Deus me trouxe aqui para dizer, preocupado com o quê? Você só precisa seguir a minha voz, não tema ser diferente, não tema contrastar, eu preciso de contrastes para fazer coisas novas. Deus é um Deus criativo, existem coisas novas para Deus fazer, e eu quero estar protagonizando este tempo, eu quero estar nisso. De repente, Josué, no texto que nós lemos, e aí nós estamos num momento avançado da história, mas eu não vou deixar você se perder na cronologia, eu vou lhe ajudar. Agora é importante que você compreenda que nesse ponto da história, do texto que nós lemos, Josué diz uma coisa linda. Ele está falando para essas 2,5 tribos num momento X, que eu lhe falo sobre esse momento X já já. Só que eu quero, por enquanto, apenas pegar o finalzinho com você, que ele diz assim, ó, as terras que o servo do Senhor Moisés deu a vocês, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Em outras versões, deste lado do Jordão, onde nasce o sol. Deste lado do Jordão, onde nasce o sol. Deste lado do Jordão, onde nasce o sol. Em que lado o sol nasce? Em que lado o sol nasce? Em que lado ele se põe? Vamos de novo. Em que lado o sol nasce? Em que lado o sol se põe? Então, estas 2,5 tribos decidiram se estabelecer do lado nascente do sol. Portanto, do lado... As outras 9,5 tribos estão posicionadas, portanto, do outro lado do Jordão, onde o sol se põe. Portanto, do lado... Então, 2,5 tribos estão se posicionando do lado leste, onde o sol nasce. As outras 9,5 tribos estão posicionadas do lado oeste, onde o sol se põe. Então, houve ali uma divisão. Esta parte que quis o diferente, que ousou fazer algo, acreditar em algo que não era para onde os outros todos estavam caminhando, eles decidem estar onde o sol nasce. É isso que Josué está classificando aquele lugar dessa maneira. Vocês escolheram ficar onde o sol nasce. Nós estamos indo para onde o sol se põe. Agora, o que você precisa entender é que a tônica continua a mesma. A única coisa que mudou foi a perspectiva, mas a tônica é a mesma. Quem é a tônica? O sol. A única diferença é que quem está do lado de cá tem a perspectiva do nascer. Quem está do lado de lá, a perspectiva de quando se põe. Mas tanto para quem nasce, para quem vê nascer, como para quem vê se pôr, a tônica é a mesma. O astro é o mesmo, é o sol. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Desde que seja o mesmo astro, aquilo que não pode mudar é o astro. Se o astro mudar, então você não está mais no time. Se a sua ideia de astro não for a minha, então você não faz parte da minha família. E se a minha ideia do astro não for a sua, eu não faço mais parte da sua família. Agora, se a sua visão mais privilegiada é o nascer, ou se a sua visão mais privilegiada é o se pôr, aí é só uma questão de detalhe. A questão é que estamos todos debaixo do mesmo sol. Aleluia! Pastor, de que sol o senhor está falando? Daquele que o profeta profetizou dizendo, mas para os que esperarem nascerá o sol da justiça. A pessoa de Jesus Cristo é tipificada nas Escrituras como um sol. Então, enquanto você levanta a sua mão, eu vou afirmando a você, nós podemos ter comportamentos diferentes, visões diferentes, podemos ter perspectivas diferentes, mas somos todos unidos, porque nossa visão está num único sol. Eu não olho para o sol para você olhar para uma estrela, eu não sou devotado ao sol e você é uma estrela, nós todos nos curvamos diante do mesmo sol. Sua melhor visão pode ser o nascente, minha melhor visão pode ser o poente, mas isso não importa. O que importa é que para nós, todos nós nos curvamos diante do mesmo sol.
A multiforme graça de Deus. Isso é a multiforme graça de Deus. Uns têm melhor visão do nascente, outras melhor visão do poente. E tantas pessoas estão travando uma guerra tola. Tantas pessoas estão tendo preocupações desnecessárias. Porque as denominações, porque as visões, porque isso. A pergunta é, diante de quem eles se curvam? De estrelas ou do sol? Se curvam diante de estrelas, não são dos nossos. Se curvam diante do sol, são dos nossos. Pode ter a parede preta, a parede cinza, a parede azul, a parede branca, não tem problema. Pode ter o nome de church, o nome de igreja, o nome de ministério, o nome de comunidade, curva diante do sol, glória a Deus, aleluia, não tem problema. Só não pode ser devoto de estrela. Só não pode ser adorador de estrela. A única coisa que faz com que alguém não seja meu irmão é se eu adoro o sol e ele adora estrela. Se ele adora estrela, não é da minha família. Agora, se ele adora o sol do jeito dele. Eu fiquei do lado oeste, ele ficou do lado leste, mas quando a gente olha para cima, a gente dá glória para o mesmo Deus. Quem está me ouvindo, diga alguma coisa na manhã desse dia. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Essa água aqui é de hoje ou é aquela do culto de ontem do jovem? Não. É sempre bom perguntar essas coisas. Escute, eu não vou demorar muito, mas veja. De repente, quando esse pedido ele é feito, quando essas 2,5 tribos, elas pedem o quê? Pedem para ficar. Pedem para que suas possessões fossem estabelecidas do lado anterior do Jordão, antes da travessia. Algo é colocado como uma condição. Moisés coloca uma condição. Diga comigo, uma condição. Ou seja, você pode ter suas escolhas, diferentes das minhas. Você pode ter até algumas visões, diferentes das minhas. Só que existe uma condição, e esta condição é a que nos une, é o fio que nos une. Qual é esta condição? Moisés diz assim, tudo bem. Se vocês querem estabelecer-se aqui, deste lado do Jordão, vocês podem se estabelecer. Só que tem uma coisa, nós todos estamos atravessando o Jordão para tomar posse do outro lado, e do outro lado há desafios enormes. Do outro lado há gigantes, do outro lado há exércitos a serem vencidos, há guerras a serem travadas. Vocês até podem se estabelecer do lado de cá. Só que neste momento, onde todos nós estamos saindo à guerra, vocês vão sair com a gente. Depois que a guerra terminar e todos vencerem, vocês podem atravessar de volta, está me acompanhando? Vocês podem atravessar de volta e podem ficar no lugar que vocês escolheram. Então a questão é só a seguinte, vocês até podem fazer uma escolha diferente, mas na hora de sair à guerra, saiam todos juntos. Oramacalacheia. Eu preciso dizer a você, e eu faço absoluta questão de dizer isso aqui. Eu não falo de um lugar de desconhecimento. Eu não falo de um lugar de ignorância. Quando eu comecei a pregar aqui nesta igreja, eu estava baseado numa igreja local, saía muito pouco. Tem 6 anos que eu estou dedicado ao ministério como evangelista, por assim dizer, pregando no Brasil, no mundo, aonde me chamam eu vou. Naturalmente, tendo a minha base, minha igreja, minha Santa Ceia, meu dízimo e tudo mais. Agora, dos meus 16 aos meus 30 anos, eu servi dentro de uma igreja local. Só de escola dominical, dei aula 14 anos, todo domingo de manhã. Então, irmão, eu sei o que é igreja. Eu não falo de um lugar de alguém que cada dia está num lugar e não sabe o que é uma comunidade local. Eu sei o que é igreja, eu sei. E sabendo o que é igreja, eu digo a você com total propriedade. Eu já vi pessoas diferentes, pensamento diferente, ideias diferentes, se achando colocadas numa posição ruim pela comunidade, pela liderança. Eu já vi pessoas diferentes se achando, essa era a palavra que eu queria usar, perseguidas. Eu sou perseguido porque eu sou diferentão. Não, você é perseguido porque quando a convocação vem, você não sai à guerra. O problema não é você ser o diferentão, o problema é que quando a trombeta toca, você não vem. Eu sou pastor auxiliar aqui dessa igreja, irmão. Me autonomeei. Eu vim aqui pregar uma palavra, não tem problema.
Eu não vim aqui fazer, eu vim aqui para abençoar a sua vida. O problema não está nas nossas diferenças, o problema está nas nossas omissões. Você pode ser o diferentão quanto você quiser, desde que quando o chofar toque, quando o teu pastor conclame, você se levante com a tua diferença, o teu cabelo, com a tua roupa, do jeito que for, mas quando o chofar tocar, se levante, porque aí, meu irmão, não tem negros, nem brancos, nem ricos, nem pobres, nem cabeludos, nem carecas, aí somos todos um só povo, marchando num só objetivo, aleluia, oh glória. Foi isso que Moisés falou. Moisés falou, olha, vocês podem até querer uma coisa que os outros não estão querendo. Vocês podem até tomar uma decisão diferente da que os outros tomam de maneira clássica. Agora, contanto que vocês façam uma coisa, saiamos todos juntos à guerra. Depois que todos nós vencermos juntos, aí vocês podem ficar onde vocês quiserem. Só não se omitam. Escute uma coisa que eu vou dizer a você esta manhã, não se omita. A omissão é um pecado grave, é um pecado contra a comunidade. A omissão de um membro é um pecado contra a comunidade. A omissão de um membro do corpo é um pecado contra o corpo. A omissão de um membro do corpo é um pecado contra a funcionalidade do corpo. A omissão de um membro do corpo é um pecado contra o avanço e o progresso do corpo. Se Deus te colocou como membro do corpo, não se omita. Mas eu sou o diferentão, não tem problema. Se levante com todos, marche com todos, vença com todos, chore com todos, sorria com todos. E pode continuar sendo como diferente você quiser ser, que não tem problema nenhum. Diferenças, ok, desde que saiamos todos juntos à guerra. É isso que Moisés está dizendo. A questão não está nas peculiaridades que cada um de nós temos, mas na nossa indisposição de guerrear. Meu irmão, pode ficar tranquilo, fique em paz com o que eu estou te falando. Nenhuma liderança tem problemas, nenhuma liderança olha com maus olhos alguém que simplesmente tem um estilo, uma característica diferente. Aquilo que aborrece uma liderança é a indisponibilidade de uma pessoa. Quanto mais indisponível ela se mostra toda vez que o chofar toca, é isso que chama a atenção de maneira contrária e negativa. Alguém está me ouvindo? Diga alguma coisa, por favor. Aí alguém vai olhar e vai dizer assim, poxa, mas Israel já a essas alturas era um povo grande, saíram milhões do Egito, e eles tinham um número talvez suficiente para poder vencer sem a presença daquelas duas tribos e meia, fazê-las atravessar o Jordão, para depois ter que atravessar de volta. Por que então não abrir mão daquilo? Você precisa entender que fazer questão é uma questão de honra. Todas as vezes que você perceber que estão fazendo questão de você, entenda que fazer questão de você é uma questão de honrar você. Você pode dizer isso para alguém do seu lado? Diga para ele, fazer questão de você é uma questão de honrar você. Você não pode entender, você não pode se enxergar. Quando você perceber que algo na comunidade, algum contexto, algum momento da comunidade está fazendo questão de você, aí você diz assim, eu estou sendo perseguido. Está fazendo questão de você e eu com tanta coisa para fazer. Fazendo questão de você e eu com uma agenda tão lotada. Fazendo questão de você e eu com tantas demandas particulares. Você precisa entender a natureza do que é um líder fazer questão de alguém. Quando um líder faz questão de alguém, este líder está dizendo, eu faço questão de você, porque esta é uma questão de honra. Não é uma questão de destacar para perseguir, é uma questão de destacar para privilegiar, para honrar, para dizer você é importante, para dizer pode ser que até poderíamos vencer sem você, mas queremos vencer com você, oh aleluia! Esse tipo de sentimento, meu irmão, ele é frequentemente verificado, frequentemente a gente verifica no coração das pessoas como Satanás, que é aquele que o tempo inteiro está querendo distorcer as coisas. Satanás é aquele agente que o tempo inteiro ele quer pegar as verdades mais bonitas da nossa relação congregacional e maculá-las.
Em vez de alguém compreender isso como honra, alguém se sente ofendido. Porque o diabo quer trabalhar no sentido de que você, em vez de entender o quão honrado você está sendo em ser chamado à guerra, você entenda isso pelo lado contrário. Eu estou sendo incompreendido. Eu com tantas lutas, com tantas coisas para fazer, e esse pessoal me chamando, querendo que eu venha, querendo que eu faça. Não permita que Satanás distorça as verdades no teu coração. Você não é requisitado para ser explorado, você é requisitado para ser honrado. Você não é requisitado porque a igreja ignora que você tem seus desafios. Você é requisitado porque a igreja sabe que quando você faz um coro para vencer os nossos desafios, Deus te ajuda nos solos dos teus desafios. Ou quem pode dizer algo esta manhã para bendizer ao nome do Senhor? Aleluia! Oh, glória a Deus! Eu quero que você entenda que quando é feita a questão, está fazendo questão. Mas pastor, eles eram muitos ou eram poucos naquele momento? Eu respondo, pergunte, eram muitos ou poucos? Muitos. Mas então se eram muitos, poderia abrir mão daquelas 2,5 tribos, em vez de ficar fazendo eles atravessarem para um lado, atravessarem para o outro. Escute. Não é sobre sermos muitos ou sermos poucos. Atenção a isso aqui. Uma coisa é sermos poucos, porque somos poucos. Outra coisa é sermos poucos, porque tendo sido muitos, nos dividimos. Percebeu a diferença? Se olha um grupo guerreano, são poucos, mas são coesos. São poucos, mas são unidos. Não há problema em ser poucos. O problema é que quando aqueles poucos só são poucos, porque tendo sido muitos, se dividiram. Deus já deu vitória a Israel com 300. O problema não é serem poucos. O problema é quando o quadro de sermos poucos só chegou-se a isso, porque um dia, tendo sido mais, nos dividimos. Então não é o que somos, é porque somos fragmento. Se o todo é pequeno, não tem problema. Deus vai vencer com 300, com 150, com 75, não tem, com 12, não tem problema nenhum. Jesus revolucionou o mundo inteiro com 12. E um não prestava ainda. A questão é a quantidade? Agora, quando esse número é resultado de uma divisão, quando esse número é resultado de uma fragmentação, aí nós nos fragilizamos. Aos poucos que são poucos porque são poucos, o Senhor fortalece. Agora, quando eles são poucos porque já tendo sido mais, podendo ser mais, se fragmentaram, eles minguam, eles não têm força. Agora considere algo, alguém vai perguntar, quem ficou? O senhor está falando o tempo inteiro de 2,5 tribos e acabou não falando. Quem foram essas 2,5 tribos que decidiram ficar? Eu já encerro aqui, quem foram? Diga comigo, Rúben, horrível, vai de novo, Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés. Esses eram os diferentões. Esses foram os que fizeram algo que os outros não fizeram. Esses foram os que, pastor Ney, não acompanharam a tendência. Quem são eles? Qual é o perfil comportamental, espiritual deles? Quem são eles? Rúben, Gade, Manassés. As tribos de Rúben, Gade e metade da tribo de Manassés. Você vai descobrir uma coisa linda na Bíblia, que faz com que a Bíblia seja a Bíblia e os outros livros sejam os outros livros. Você vai ver que quando Jacó chamou os seus filhos, o patriarca Jacó chamou os seus filhos, próximo da sua morte, ele começou a profetizar sobre eles. E quando ele falava sobre os indivíduos, quando ele falava, aparentemente se pensava que ele estava falando sobre os indivíduos. Está falando de Rúben, a pessoa Rúben. Está falando de Judá, a pessoa Judá. Não. Ele falava sobre a pessoa e falava sobre a descendência. Ainda não se conhecia nada sobre DNA, mas Jacó já sabia sobre DNA, não só sobre esse DNA biológico, mas sobre um DNA espiritual.
Quando Jacó está falando sobre cada um dos 12, ele está falando sobre comportamentos e perfis que viriam a ser notados nos filhos, netos e nas tribos que seriam oriundas de cada um deles. Isso é maravilhoso. Isso é fantástico. Já preguei sobre isso em várias mensagens. É uma coisa que eu amo falar. Agora, perceba isso daqui. Por quê? Quem são os diferentões? Rúben é o primeiro diferentão. A tribo de Rúben. O que eu tenho a dizer sobre Rúben? Primeiro filho de Jacó. Diga, primeiro filho. Muito fraco, diga, primeiro filho de Jacó. Pastor, sobre o que isso fala? Fala sobre romper. Fala sobre pioneirismo. Lia, que é a mãe de Rúben, com quem Jacó se casou após ter trabalhado 7 anos. Primeiro filho de Jacó. Portanto, sobre Rúben pesa algo muito profético. Isso tem nome. Pioneirismo, ele é o primeiro filho de Jacó. Não me estranha, portanto, que esta tribo queira algo diferente, que esta tribo ouse fazer uma coisa diferente, que essa tribo deseje se estabelecer num lugar diferente. Por quê? Porque ela tem no seu DNA uma coisa, pioneirismo. Aquilo que todos nós aqui fazemos hoje de maneira absolutamente usual, normal, um dia foi resultado do pioneirismo de alguém. Aquilo que hoje nós reproduzimos sistematicamente no nosso cotidiano, só foi possível porque um dia alguém teve que ser disruptivo. Eu quero que você entenda que enquanto não houver mais gente ousando e querendo o pioneirismo, nós estaremos na mesmice e na estagnação. Eu quero dizer aos Rubens aqui desta manhã, não tema ser o primeiro. Vou tentar de novo. Quero dizer aos Rubens aqui desta manhã, não tema ser o primeiro. Se for para ser o primeiro na sua família, seja. Se for para ser o primeiro na congregação, seja. Se for para ser o primeiro na sua rua, seja. Se for, eu creio que estou pregando aqui esta manhã para alguém que será o primeiro a empreender um negócio nessa cidade, numa determinada área. Eu creio que estou falando a um jovem aqui que será o primeiro a pensar um negócio numa determinada área. Eu creio que estou falando a alguém aqui que será o primeiro a fazer algo. Eu sou absolutamente crente nesta verdade. Os pioneiros ainda se levantarão, e aquilo que daqui a 20 ou 30 anos será normal, um dia terá sido fruto da coragem de alguém. Seja o primeiro a fazer alguma coisa. Oh, glória! Pioneirismo. Quem é que está lá? Quem é o outro diferentão? Gade. Quem é o outro? 7º filho de Jacó. Falei ontem do número 7 aqui no outro contexto, mas eu sei que vocês sabem. O que o número 7 representa na Bíblia? Perfeição, completude. Por que Gade está querendo uma coisa que a maioria não quer? Por que ele está indo numa direção que a maioria não está? Porque sobre ele pesa algo profético, o ciclo perfeito. Ele está pronto. Agora, sobre prontidão, eu quero te falar uma coisa sobre estar pronto. Estar pronto não é uma autoproclamação. A única pessoa na Bíblia que eu ouvi dizer que estava pronto não estava. Sabe quem foi? Pedro. Ele disse para Jesus, eu estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Não chegou nem na metade do caminho. Porque estar pronto não é uma coisa que você diz sobre si mesmo. Estar pronto não é um autodiagnóstico. Estar pronto não é você que diz sobre si. Estar pronto é alguém que vê em você. Todo aquele que se autoproclama pronto, pode ter certeza, ele está cru. Eu nunca vi alguém que se julgou pronto, se autoproclamou pronto. Sempre é cru, verde e imaturo. Nunca está pronto. Estar pronto é um diagnóstico que seu líder faz sobre você e não você faz sobre si mesmo. Deus me trouxe aqui para dizer uma coisa muito importante. Se você anda desenvolvendo ideias, se você anda se julgando e se autoproclamando pronto, lamento lhe informar, você não está nem na metade do caminho. Porque uma das características de quem está pronto é que ele não se considera pronto até que alguém veja isso e diga isso para ele. As pessoas que estão prontas na igreja de verdade, as pessoas que de verdade estão prontas, não raramente elas não se acham prontas, até que alguém olhe e diga assim, eu estou vendo, você está pronto. E aí, meu irmão, ouça o que eu vou lhe dizer. A respeito dos que estão prontos, ninguém segura. A respeito dos que estão prontos, eles vão romper. A respeito dos que estão prontos, eles vão querer coisas que não são do senso comum.
A respeito dos que estão prontos, eles vão chegar onde outros não chegaram. Eu quero que você levante a sua mão e creia numa palavra que eu vim de Deus profetizar. Você está num estado progressivo. Eu não conheço todos que estão aqui, mas eu sei que muitos aqui já estão prontos. Outros ainda não estão, mas breve vão ficar. E eu tenho uma palavra: assim que você estiver pronto, assim que você for liberado por Deus, não é liberado para viver a sua vida, nem para sair da igreja não, mas liberado para romper em áreas que até hoje você esteve parado, mas quando você estiver pronto, você vai romper. Ou aí quando eu voltar aqui, eu não vou te ver exatamente no mesmo lugar onde você está. Eu não falo de cadeiras, eu falo de posições, de ocupações, de lugares que você está ocupando no mundo espiritual, na carreira, nos negócios. Eu profetizo, quando este ciclo de completude se fechar, você vai romper em áreas que você jamais imaginou. Ei, Gade, sobre ti pesa a completude, e quando a completude vier, você vai chegar aonde não sonhou jamais chegar. Eu tenho alguém para crer comigo nesta palavra? Fique pronto. Pastor, quem estava lá? Quem foi o outro diferentão? Manassés. Metade da tribo de Maná, muito fraco, de Maná. Aonde a metade da tribo de Manassés se estabeleceu? Gileade. Aonde? Manassés era filho de quem? Fechei a Bíblia. Alguém lembra de quem Manassés era filho? Biologicamente de José, espiritualmente de Jacó, porque Jacó tomou eles, a guarda deles. Mas biologicamente Manassés era filho de José. Filho de? Você lembra de quando José foi vendido? Lembra de quando José foi vendido? José foi vendido para uma caravana. Você lembra dessa caravana? Caravana de ismaelitas. Você lembra quando a Bíblia diz de onde essa caravana vinha? De Gileade. Então o pai de Manassés foi vendido a uma caravana que vinha de onde? Gileade. Aonde é que Manassés será estabelecido agora? Gileade. Eles vão se estabelecer no lugar de onde saíram aqueles que compraram e escravizaram o pai deles. Pastor, onde o senhor quer chegar? Eu já cheguei. Meu irmão, tem horas que Deus precisa estabelecer a gente em alguns lugares, colocar a gente em alguns propósitos, que a gente não tem nem ideia do dever profético que nós estamos cumprindo. E a respeito de alguém que está cumprindo um dever profético, não se meta. A respeito de alguém que está fazendo alguma coisa ou indo numa direção por questões que vão além dos seus interesses pessoais, mas que estão acontecendo para que algo seja compensado na sua família, algo seja restaurado na história da sua casa. Eu sinto Deus aqui de uma maneira muito importante agora. Você precisa começar a entender que Deus vai mover você e direcionar você a viver coisas, estar em lugares onde num dado momento você vai achar que aquilo é normal, mas Deus vai abrir os seus olhos e você vai perceber que você está fazendo algo, está trilhando um caminho que sem que você tivesse percebido no início, está gerando uma restauração e uma compensação de danos e prejuízos ocorridos lá atrás. Eu quero que alguém levante a mão na manhã deste dia, porque eu encerro agora, liberando e profetizando sobre a sua vida uma palavra, onde Deus direcionar o teu coração, o que Deus te mandar fazer, faça, porque você pode não saber, mas pode estar cumprindo uma agenda que é maior do que a sua. Eu creio que onde eu estou agora, eu só estou porque estou cumprindo um dever profético. Não é apenas sobre você, é sobre sua família, sobre coisas que estão mal resolvidas há muito tempo, sobre nós antigos, sobre lacunas antigas, mas que através da tua decisão, da tua coragem de obedecer, Deus colocará coisas no lugar, restaurará feridas antigas, sarará feridas antigas, aqueles a quem Deus pode contar, para que obedeçam a sua vontade, por mais louca que pareça. Eu convido a estarem de pé nesta manhã de domingo, porque a tua vida está caminhando na direção que Deus quer, para um propósito que Ele quer. Oh, glória! Eu não sei se eu tenho alguém aqui para crer no que eu vou dizer agora.
Mas o que eu vim dizer é que em algum momento você vai estar num lugar. E quando você se informar melhor, você vai descobrir que naquele lugar, que você simplesmente estava ali achando que era um lugar normal, você vai descobrir que tem uma história entrelaçada à tua família naquele lugar. Eu não sei se eu sou a única pessoa louca o suficiente para crer nisso, ou se tem mais alguém aqui. Mas eu estou profetizando que você vai estar fazendo uma coisa, pensando que está fazendo uma coisa normal, e daqui a pouco você vai descobrir que você não só está tendo sucesso, você está tendo sucesso aonde alguém da tua família teve fracasso. Porque Deus vai encaminhar você para Gileade. Deus vai encaminhar a tua vida para lugares onde tua família teve episódios tristes e dramáticos. Deus vai colocar você em lugares onde pessoas passaram e fizeram devastações. Deus vai colocar você lá para recuperar o crédito, para levantar a cabeça de alguém, para fazer com que alguém volte a acreditar. Eu creio num Deus que trabalha assim. Deus não trabalha aleatoriamente, Deus trabalha coordenadamente. Tudo que Ele faz é bom. Eu não estou andando por andar, nem pregando por pregar. Você não está vivendo por viver, nem se movendo por se mover. Cada passo da minha vida cumpre um propósito que é maior do que eu. Quando você vem para Deus, quando você entrega a tua vida para Deus, você precisa abrir teus olhos e entender que você já não caminha mais como um CPF. Mas eu não entendi, sim. As pessoas que estão lá fora estão caminhando como um CPF. Elas caminham para atender seus interesses, sua vida, seus destinos, suas demandas, suas perspectivas. Quando você vem para Deus, você não caminha por um CPF, você caminha por um propósito. Que não é apenas sobre seu RG, seu CPF, sobre sua digital, é sobre coisas que Deus quer fazer, quer sarar, quer restaurar através de você. Enquanto você levanta a sua mão, eu libero sobre a sua vida esta palavra. Vai sendo o curso natural da sua caminhada, que um belo dia você vai abrir os olhos e vai perceber que você estará num lugar onde alguém da tua família esteve e perdeu. Você será bem sucedido no lugar onde alguém foi vendido. Você será uma bênção. Dramas, feridas antigas serão saradas, porque Deus vai colocar você no centro de um propósito que é maior do que você. Meu irmão, não se meta com esses diferentões, não. Todas as pessoas que fazem uma coisa aparentemente muito diferente, muito estranha, mas que estão cumprindo um propósito profético, não se meta com eles, não. Não entre no caminho deles, não. Porque quando Deus quer cumprir um propósito profético, quem interfere, Deus atropela. Não se meta, não. Ah, mas fulano está muito estranho. Se Deus falar contigo, Ele está cumprindo minha vontade, sai do caminho dele. Mas você vê o propósito que fulano está fazendo? Que negócio esquisito. Se Deus falar contigo, Ele está cumprindo isso para mim, sai, esquece, não fala mais sobre isso, sai fora. Porque quando nós estamos envolvidos num propósito que é maior do que nós, algo que a gente está fazendo não é só por nós, é para cumprir algo que está na agenda de Deus. Deus não negocia a sua agenda. Deus não permite interferências nem ruídos na sua agenda. Quero que você creia que você está nesse lugar. Onde? Na agenda de Deus. Por mais que você possa ser incompreendido, por mais que alguém possa olhar você e reputar que você está fazendo o que está fazendo, apenas para ser diferente ou fazer diferente, se foi Deus que colocou isso no teu coração, vai. Se foi Deus que colocou essa carreira no teu coração, investe nela. Se foi Deus que colocou esse desejo, esse sonho no teu coração, luta por ele. Pastor, mas ninguém fez isso. Ninguém fez isso na minha família. Não tem nenhum manual para eu consultar. Não tem problema, escreva você o manual.
Porque quando você vai fazer uma coisa que já foi feita, você consulta o manual. Quando você tem que fazer uma coisa que ninguém fez, é Deus te dizendo: escreve você o manual. Eu não sei se eu tenho alguém para crer no que eu estou dizendo, mas eu estou pregando para pessoas que não estão apenas fazendo coisas, elas estão escrevendo manuais, estabelecendo protocolos. Eu estou profetizando que daqui a alguns anos, pessoas que estão aqui serão consultadas. Para quê? Para que se saiba como foi que você fez quando ninguém ainda fazia. Eles vão querer saber por que caminho você trilhou, como foi que você chegou. Eu creio, estou profetizando que esta igreja, ela será consultada. Eu estou profetizando, pastor Ney, que esta igreja estabelecerá protocolos, ela escreverá manuais. Estou profetizando, eu sinto Deus aqui nesse lugar. Eu estou profetizando que líderes de outros países vão desembarcar aqui em São Paulo, para vir até esta igreja, para saber como vocês fizeram, para entender sobre como esta igreja empreendeu em certas áreas, cresceu e rompeu em certas áreas. Eu estou pregando para gente que está acima da média, que está escrevendo o manual.